Olá, meus amigos de todos os cantos desse imenso Brasil. Sejam muito bem-vindos ao AgriShow Labs. É um prazer falar com todos vocês. O AgriShow Labs é uma iniciativa da AgriShow em parceria com o Cor para a criação do mais importante hub de inovação agrícola do país. Esse espaço é para promover encontros com os principais referências deste mundo. Estamos aqui para trocar muito conhecimento e muitas experiências. Queremos apoiar e democratizar a tecnologia para que ela possa chegar a todos, principalmente para quem produz e para quem leva o dia a dia nas fazendas. E por falar nesse pessoal, hoje o programa é o Direto da Porteira. E dessa vez a gente vai conversar sobre um tema muito importante: conectividade no agro. Com a chegada do 5G, a gente tem muita expectativa para que finalmente a conexão possa chegar de vez ao meio rural. O próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento diz que apenas 23% do território agrícola tem algum nível de conectividade. Então não dá para dizer que a gente está de fato conectado, né? A gente acredita muito que a conectividade vai ser um divisor de águas para o agronegócio. E para falar sobre as necessidades, os desafios e as oportunidades a respeito deste mundo, vamos conversar com quem entende e que está diretamente relacionado às propriedades para dentro da porteira. Por isso, estamos recebendo aqui três grandes convidados, a começar pela nossa queridíssima Carla de Freitas, empresária e produtora rural, fez diversos cursos voltados à gestão do agronegócio e gestão empresarial. Dirige a Agropecuária Bela Vista desde 97, introduzindo modernas tecnologias na pecuária e na agricultura. É fundadora e presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio. Também temos Vitor Monsef de Almeida Campos, engenheiro agronômico pela Unesp Jaboticabal, com MBA em agronegócios e especialização em manejo do solo pela Exalc USP. É mestre em cafeicultura pela Universidade de Trieste, na Itália, e hoje sócio-diretor da Ribersolo, laboratório de análises agropecuárias. Também é produtor de cafés especiais, abacate e, vejam só, lúpulo, na fazenda Bela Terra, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E também conosco Lucas Galvão, graduado em agronomia pela Universidade Estadual de Maringá e com pós-graduação em gestão do agronegócio e ênfase em mercados agropecuários pela Universidade Federal do Paraná. É produtor rural e superintendente do Senar do Mato Grosso do Sul. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado a todos vocês pela participação e vamos ao que interessa, falar de conectividade. Bom, conversar com as mulheres, né? Carla, sua liderança no agronegócio é muito expressiva. Você é uma grande referência para todos nós. A sua capacidade de produzir conexão com pessoas é, de fato, extraordinária. Bom, como fundadora do Núcleo Feminino do Agronegócio, 2010, 2011, conte para nós sobre os desafios que você já vivenciou e você vive hoje em dia para trabalhar em rede, né? Porque você tem que chegar a todas as grandes lideranças, tentando transportar conhecimento e fazer as melhores conexões na pecuária, também transitando o que tem ocorrido de mais tecnológico. Bom, traz esse mundo para a gente possa entender se a nossa conectividade está plena ou ela precisa de bons ajustes. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, viu, Cleiton? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, com outras duas pessoas, né, o Lucas e o Vitor, que são engenheiros agrônomos. Bom, gente, eu vou dizer para vocês, eu estou aqui no meio de Rondônia, numa fazenda no coração de Chupinguaia, e digo para vocês que a minha maior preocupação hoje é exatamente a conectividade. Como você falou, né, Cleito, nós temos um problema muito grande, porque 23% só do nosso território, que é gigante, que está conectado, e esse, para mim, é um dos... Nós temos dois grandes problemas hoje, na minha visão. Uma delas é que as pessoas não conseguem ter essa conectividade. Tem muita gente criando tecnologias,
programas, muitas startups fazendo trabalhos fantásticos, muitas empresas trazendo toda esses maquinários. Só que, assim, nós temos uma internet de coisas, mas não temos a internet. E também, tá? Além da internet, que nós temos que investir pesado, que produtor, porque o governo ainda não consegue nos dar isso, nós temos o problema de pessoas, que nós vamos ter que treinar todo um contingente de jovens e pessoas para entrar. Então, nós temos aí, na minha visão, 2 grandes problemas. Existe também, claro, eu mesmo que faço a integração lavoura-pecuária aqui dentro da fazenda, eu resolvi que eu quero conectar todo o processo da minha fazenda, e a gente também não consegue achar uma empresa que faça, na integração lavoura-pecuária, um único programa que faça tudo isso. Então, eu acho que tudo isso está sendo muito novo, é um desafio que nós vamos ter que encarar de frente, tá? As pessoas falam que nós temos, sim, temos, mas nós temos muito ainda que trabalhar, acreditar e trazer para dentro das nossas propriedades rurais. Então, 2 coisas, tá, Cleiton? A conectividade, que hoje está difícil, pouca e cara, porque o 5G vai entrar, mas ele no começo vai ser caro, e gente, que nós vamos ter que treinar muita gente para poder operar nessas áreas. Fantástico. Legal. Vitor, conta para a gente sobre essa audácia em produzir lúpulo, né? Você que já tem um histórico, né, vasto sobre produção de cafés, e aí se busca informações, a gente é um país cafeicultor, então, assim, as informações estão bastante espalhadas, então, quando você precisa de uma conexão para realizar um negócio ou pensar numa nova cultivar, você tem acesso bem fácil e relativamente gratuito. Agora, pensando no lúpulo, que é relativamente novo, conta para a gente como é que você começou essa história de pensar, como é que você foi buscar isso, como é que você começou a fazer os testes das cultivares, como é que você conseguiu conversar com tanta gente, estando dentro da propriedade, ou não estive na propriedade, eu precisei ir para a cidade para poder realizar isso. E também o seguinte, sei que você fez uma jornada fantástica, mundo afora, pelo programa Nuffield, e conta para a gente o que você viu em termos de conectividade mundo afora. Será que o Brasil está aquém, está além dessa inovação colocada no mundo afora? Ou seja, e onde que nós temos que nos espelhar em todos os países e todas as culturas que você já visitou? Conta toda essa história para a gente. Perfeito, Cleiton, show de bola. Obrigado por poder participar aqui, contribuir um pouco. Eu acho que para falar um pouco de lúpulo e das viagens da Nuffield, eu imagino que a gente vai ter pelo menos umas 4, 5 horas aqui conversando, mas é uma jornada gigante de coisas aí, mas eu vou tentar trazer um pouquinho da nossa experiência com isso. Então, eu acho que a questão do lúpulo dentro da fazenda, então separando isso, a gente na fazenda, a gente via muito o desafio de ser médio produtor. Então, nós temos 2 negócios principais, eu fico na Ribersolo, que é o negócio principal da família, e na fazenda a gente trabalhava com café, mas a gente tem um porte médio, a gente não é o produtor familiar pequenininho, mas a gente não tem aquela grande escala também para ter uma economia de escala. E aí, dentro disso, eu sempre quis buscar produtos de valor agregado e tentar entender como que a gente agregava mais valor aos nossos produtos. E nas viagens da Nuffield, inclusive, uma das coisas foi justamente vendo essa conexão produtor, consumidor final, e a gente está numa região, nós estamos a 1 hora de Ribeirão Preto, a 2 horas de Campinas, a 3 horas de São Paulo, então nós estamos relativamente próximo de vários centros consumidores fortes. E aí a gente sempre buscou trabalhar produtos de valor agregado. E vendo o mercado de cervejaria artesanal, isso tudo disparando, eu comecei a tentar entender um pouco mais, e aí eu descobri o lúpulo. E aí eu vi que ele era um desafio gigante pensar em produzir lúpulo, porque teoricamente ele não produzia no Brasil. E aí acho que desafio era um negócio que a gente gosta, acho que desde a Ribersolo, meu pai e minha mãe fundaram a Ribersolo em 79, a gente foi um dos primeiros laboratórios de análise agrícola privado no Brasil. Então, assim, acho que a gente tem já no nosso DNA essa questão do empreendedorismo mesmo desde o início. Então, desde da minha família fundando a Ribersolo lá atrás, como a gente nisso. E aí eu discutindo com meus pais, a gente falou, não, vamos arregaçar a manga e vamos para cima. E aí a gente começou a testar o lúpulo aqui,
E os primeiros testes foram muito interessantes, e agora a gente partiu para a segunda etapa do lucro. Então a gente foi visitar algumas propriedades, mas não tinha informação. Então a gente não via informação em lugar nenhum, não tinha muito como conseguir informação. Eu consegui visitar algumas fazendas nos Estados Unidos de lúpulo, então vi algumas coisas fora e tentei trazer isso um pouco para dentro da nossa realidade. E aí eu dividi em 3 etapas o projeto. A primeira era ver se as coisas iam para frente, isso funcionou. A segunda etapa é profissionalizar isso numa pequena escala, e aí nós estamos agora. E ainda temos muito mais perguntas do que resposta, mas estamos bastante entusiasmados com isso. E dentro da viagem da Nuffield, então, trazendo essa pegada da Nuffield para tudo isso, quando a gente fala em conectividade, eu acho que a gente tem que sempre, e se a gente está na frente ou atrás, eu acho que a gente tem que sempre lembrar muito que a gente tende a se comparar com os melhores players do mercado, então com quem está sempre muito melhor do que a gente. E na Nuffield mesmo, a gente teve a oportunidade de ir para vários países na Ásia, por exemplo, onde você tem, às vezes, uma régua que te coloca para ver o todo. Então, quando eu olho para o todo, eu acho que a gente está muito avançado, apesar de estar muito atrasado comparado com outros lugares. E quando a gente compara com alguns lugares, então, por exemplo, quando eu estava visitando algumas coisas na Holanda, tem muita coisa que funciona muito legal, mas quando a gente compara o tamanho de cada lugar e a capacidade de infraestrutura que cada lugar tem, a gente tem que lembrar que nós estamos num país continental, e quando a gente fala não só na conectividade, mas muita coisa, quando a gente fala em estabilidade das lavouras mesmo em várias áreas, tudo é muito novo ainda no Brasil. Então eu acho que assim, comparando com o mundo, eu acho que a gente está legal. Comparando com os melhores players, que é com quem a gente tem que realmente brigar e estar batendo de frente, eu acho que a gente ainda está muito atrás de vários lugares. Mas nós temos muitas razões para isso, por toda a questão de infraestrutura básica, que a gente ainda está atrás também, desde logística e tudo mais. A conectividade eu acho que está junto com isso, e todo o espaço e a grandeza que o Brasil tem. Eu acho que a gente tem um grande desafio por aí, e isso deixa a gente muito motivado. E eu falo isso por quê? Porque a gente já bate de frente com muita gente que tem muito mais infraestrutura do que a gente. Imagina a gente corrigindo esses problemas todos, imagina a gente com esse desafio superado. Então, eu acho que eu vejo como um desafio, mas me motiva muito pensar onde a gente pode chegar. Bacana. Eu quero aproveitar, porque sim, vocês têm produzido cafés especiais na propriedade, né? E agora também lucro, né? Já com a possibilidade de escala comercial, ou seja, é um fornecedor dessa matéria-prima para cervejas de alta qualidade. E vocês, nessa referência, têm recebido muita gente dentro da propriedade, né? Agora, sim, a gente vê esse gap, né, da conectividade. Você acredita que se tivesse essa possibilidade, que o negócio é trabalhar em rede, trabalhar em parcerias, né? Se tivesse essa possibilidade de fazer tudo dentro da fazenda, haveria necessidade das pessoas se deslocarem até a sua propriedade para enxergar o que vocês estão fazendo ali de inovação? Cleiton, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que, com certeza, tendo uma conectividade muito maior, a gente poderia estar muito mais conectado com todo mundo, muito mais com o dia a dia. Eu não acho que isso substitui totalmente essa visita presencial, porque eu acho que a visita presencial ela traz muito mais do que somente a informação, do que somente o que está acontecendo. Mas ela traz toda essa história do relacionamento, desse relacionamento humano mesmo, desse calor humano que ele acaba tendo. E eu acho que isso faz muito sentido, principalmente falando de Brasil. Só que ele acaba, muitas vezes, o sentimento que eu tenho é, a gente cria esse calor humano e essa presença e conhecer o projeto de perto, mas depois ele cria um distanciamento muito grande até a próxima. E aí, com a conectividade, eu acho que a gente poderia, de uma maneira um pouco híbrida de ser, ter os presenciais, ter esse relacionamento forte, essa criação de vínculo e de elo mesmo, mas ele ser alimentado muito mais de informação e de vínculo via conectividade mais forte. Então, o que eu acredito é que um não venha para substituir o outro, mas eles vêm para alimentar os dois elos e tornar isso tudo muito mais forte. Então, é isso que eu imagino. Eu não acredito na substituição, mas eu acredito que a conectividade vai dar, inclusive, muito mais força para as visitas presenciais, porque ela vai manter esse calor mais ativo, ela vai manter isso tudo muito mais frequente. Então, eu acredito que ela vai potencializar muito o que a gente faz hoje. Fantástico. Bom, essa sua resposta, eu acho que dá um bom embasamento para o Lucas, né? Lucas, você com o Senar
aí do Mato Grosso do Sul, vocês fizeram um trabalho muito legal de cultural e educacional dentro, né? Conta pra gente como é que foi isso, né? Como é que vocês conseguiram essa diversidade, né, estrutural para poder pensar nessa modernização. Se a gente, nesses 2 anos, teve a necessidade de ficar enclausurados, o que vocês realmente resgataram disso? E como, né? Essa é a pergunta. Como vocês conseguiram atingir tanta gente boa pelo Estado? Bom, primeiramente, obrigado, Cleito, pelo convite, pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre conectividade. Eu vou aqui pedir licença para a Carla e para o Vitor para falar um pouco também sobre educação no campo, né? E tem tudo a ver com a fala dos dois que me antecederam, que colocaram aí o desafio, a Carla colocando bem a necessidade de termos aí pessoas para que estejam adequadas ou habilitadas às novas tecnologias, né? E o Vitor aí com uma experiência fantástica aí como produtor rural também, a necessidade de levar o que ele adquiriu de conhecimento para mais pessoas e a gente poder crescer enquanto produção do agro brasileiro. Né? O Senar Mato Grosso do Sul, uma entidade que trabalha com educação no campo, né? A gente capacita por média aí nos últimos anos 40 a 50 mil pessoas em todo o estado de Mato Grosso do Sul, totalmente gratuito esse atendimento. Na verdade, o produtor rural que banca, né, os recursos do Senar, que devolve aí com a forma de capacitação aos produtores rurais. E nós vimos durante a pandemia um processo de acelerar algo que já era muito presente nas nossas realidades, que era a educação à distância. Nós precisávamos acessar o produtor rural, nós precisávamos acessar o trabalhador rural e estávamos muitas vezes impedidos por questões de limitação de mobilidade social, de acessar essas pessoas. Então, nós estruturamos uma plataforma de EAD, né, e colocamos alguns cursos. Hoje, o Senar Mato Grosso do Sul tem 18 cursos em EAD e o Senar Nacional tem mais de 100 cursos, todos gratuitos, que é possível fazer de forma remota na sua casa, na sua propriedade. Né? A gente tem uma série de coleções, vídeos, cartilhas que também o produtor ou o trabalhador rural pode acessar via internet e fazer a sua capacitação. Nós temos um trabalho também de assistência técnica e gerencial às propriedades rurais. Aqui no estado, nós trabalhamos com 7 mil produtores, que mensalmente os nossos técnicos vão às propriedades, levando conhecimento agronômico, veterinário ou na parte de nutrição, e também conhecimento de gestão e acompanhamento de gestão. Isso também ficou comprometido durante a pandemia. Muitos produtores, principalmente os com mais idades, não queriam receber nossos técnicos nas propriedades. E aí nós íamos interromper um trabalho de 1 ano, 2 anos com esse produtor. Nós íamos ter um déficit aí de informação, de aprendizado. E aí nós precisamos correr atrás de resolver isso. Então, a gente desenvolveu todo um atendimento de assistência técnica remoto, né, seja por WhatsApp, seja por telefone, ou ferramentas que nós criamos, um aplicativo próprio para o produtor colocar lá fotos, dúvidas, o que ele estava vivenciando no campo, tirar dúvidas, entender um pouco sobre o mercado. Nosso técnico estava o tempo todo em contato com esse produtor. E toda a educação que começou a ser levada para o digital, levada para a educação à distância. Nós criamos, por exemplo, coisa que a gente não imaginava, um curso híbrido de inseminação artificial. Ou seja, o produtor pode, ou o trabalhador, fazer toda a parte teórica do conceito da inseminação em casa e com 1, 2 dias apenas ele ir lá, no momento da aula prática, fazer o processo de inseminação. Coisa que a gente vinha tentando há muito tempo e essa velocidade com que nós fomos surpreendidos, a pandemia nos levou a ser muito mais ágeis. E aí nos deparamos por um problema. Ok, nós temos agora a ferramenta, nós temos o conteúdo, mas muitos produtores estão na escuridão. Não tem conectividade, não tem acesso à internet. Né? Então, nós estruturamos um outro projeto chamado Senar On. A gente está colocando pontos de internet em todos os municípios do estado, nas regiões mais distantes. Então, por exemplo, a região do Pantanal, que é uma região bem de difícil acesso aqui no Mato Grosso do Sul. Nós pegamos comunidades rurais, assentamentos rurais em algumas regiões,
comunidades rurais em outras, escolas agrícolas que temos em alguns lugares, ou mesmo produtores que estejam abertos a abrir a sua propriedade, às vezes tem uma sala de aula, tem um barracão, um galpão, que pode oferecer essa estrutura para capacitar e treinar a gente. Nós estamos nos 79 municípios do estado, nós já temos 36 municípios com polos instalados, mais de 56 polos, porque tem município que tem mais de um polo, e a partir desse momento nós conseguimos trazer para a luz do conhecimento, da inovação, muitos produtores que não tinham condição de sair das suas propriedades e irem para cidades capacitar. Hoje é possível essas pessoas fazerem, por exemplo, uma faculdade. Nós estamos com um curso agora que chama Despertando, que ensina alfabetização para adultos. Nós temos pessoas com idade um pouco avançada que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem analisar uma planilha, não sabem ler uma bula de medicamento, uma indicação técnica. Então, essas pessoas agora conseguem, através desses polos, conhecer mais tecnologia, mais informações e melhorar, assim, a sua qualidade de vida, o seu negócio, enfim, a sua família. Isso só se tornou possível porque as tecnologias hoje estão um pouco mais acessíveis e um pouco mais baratas, acessível no termo de termos em todos os lugares do país e mais barato. Então, acho que o papel nosso da FamaSul, do Senar, é levar o conhecimento à população rural e a gente está tentando contribuir, levando a conectividade a esses pontos do nosso estado. Bacana, vocês três estão pontuando algo que é realmente muito necessário, que é a educação no campo, A gente tem observado uma evolução tecnológica, inovação, máquinas, novos fertilizantes, nanotecnologia, mas do outro lado a gente vê que as pessoas, em praxe, em geral, não estão completamente capacitadas para exercer seus papéis, Olhando, agora uma pergunta geral para todos, o Lucas já deu uma pintada, mas olhando para o Brasil agora, assim, vocês que têm um braço muito, muito forte relacionados ao agronegócio, Você, Carla, com as mulheres, o Vitor, olhando já com essas pontas acontecendo no mundo inteiro, traz para a gente, de uma forma mais macro, assim, em termos de Brasil, o que a conectividade pode, de fato, melhorar a vida das pessoas e, mais do que isso, melhorar a capacitação delas para que elas possam servir ao campo, fazer até um êxodo ao contrário, não o êxodo rural, mas o êxodo rural, para que pessoas que estão nos grandes centros enxerguem o meio rural como uma possibilidade de um ganho melhor de vida. Traz essa visão em cada um de vocês para a gente. Começando por você, Carla. Como é que as mulheres podem hoje se capacitar para voltar e ser muito mais do que útil no meio rural? Então, o Núcleo Feminino do Agronegócio foi criado exatamente para troca de experiência. Nós criamos esse grupo porque realmente era um ambiente muito machista. Então, a mulher que era a gestora direto das propriedades rurais tinha uma dificuldade de você poder se comunicar e trocar informações do dia a dia de uma fazenda. E nós criamos o núcleo. E esse núcleo, com essa pandemia, nós nos encontrávamos uma vez por mês, chamávamos assim, os pensadores, pessoas que tivessem o que nos ensinar, o que nos mostrar de tudo, tecnologia, a parte de rede, enfim, tudo que naquele momento era importante, Código Florestal, enfim, qualquer assunto pertinente à gestão de uma propriedade rural, a gente trocava essas ideias, figurinhas nesse grupo. Então, a gente fazia uma reunião mensal lá na Fiesp, e com a pandemia nós passamos tudo a fazer por Zoom. Com essa mescla que está tendo agora, nós estamos fazendo reuniões presenciais e reuniões, e vamos continuar com Zoom, porque, na verdade, isso veio para ficar, ensinou a gente que a gente pode se comunicar como agora. A gente está trocando uma experiência com pessoas que estão em lugares diferentes,
sobre o que é o dia a dia da gente dentro de uma propriedade rural. Eu mesmo fiz um MBA nesse ano na Fundação Getúlio Vargas de Gestão do Agronegócio, totalmente online. Então, eu acho que essa tecnologia, a compreensão das pessoas, da necessidade que a gente pode usar tudo isso, sabe, para poder levar informação para as pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que a gente tem um relacionamento, vai ser uma coisa que nos ensinou muito. Mas eu volto, viu, Cleiton e meninos, essa nova tecnologia que vai chegar de 5G, ela no início ela vai ser caro, ela vai baratear o custo da gente de energia de uma série de coisas e vai ampliar nossa rede. Só que nós vamos ter que trabalhar com várias outras pessoas para que essas pessoas também tenham essa percepção que hoje a conectividade no campo é uma coisa urgente e gritante, tá? Porque tem muita gente que ainda não dá o mínimo valor. Eu aqui na fazenda, eu adotei, inclusive, a gente bate ponto exatamente pelo celular. A gente está conectado no dia a dia da agricultura pelo celular. A gente colocou bottom na orelha dos animais para que a gente não tenha mais desperdício de informação como a gente tinha antes. Porque você só pode gerenciar qualquer empresa se você tiver como medir, se você tiver... E essa informação tem que ser extremamente correta. E para tudo isso, eu tive que montar conectividade da minha fazenda até as fazendas, a cidade, porque são os únicos. Olha, daqui da minha fazenda até a próxima cidade são 180 quilômetros. Do trajeto que eu faço até a minha outra cidade, não existe conexão. Então, eu acho que o campo ainda precisa muito, o Brasil vai precisar muito dessa conectividade para ajudar o agricultor a não desperdiçar água, produtos químicos, para você ter uma atualização de tudo, enfim, que você tem dentro de uma fazenda. Então, eu acho que a gente tem tudo isso, mas nós vamos precisar melhorar muito, e eu acho que com essa nova entrada do 5G, vai ajudar muito o produtor rural. Vitor? Bacana. Eu queria até separar, eu acho que a conectividade ela vem para mudar muita coisa. Então, nas máquinas, em coisas extremamente grandes mesmo, nessa história toda da conectividade das máquinas, de manutenção, de ganho de eficiência, uma série de coisas. Mas trazendo isso para uma coisa básica mesmo, que para pegar no ponto que você falou, Cleiton, da história do êxodo rural que teve, como a gente inverte essa história e tudo, se isso às vezes vai acontecer, eu até separo em dois ambientes diferentes. Que a gente tem no Brasil, e isso é uma característica da produção rural no Brasil, nós temos diversos tipos de produtores, né? Então nós temos desde o produtor familiar, que é o pequenininho que está ali, até produtores extremamente grandes, que eles são exclusivamente produtores rurais, mas nós temos no Brasil uma figura muito grande, que ela tem muita presença em várias áreas, que é o produtor que ele não é exclusivamente produtor. Então, ele é produtor rural, mas ele tem também outros negócios. Então, ele tem que estar na cidade para outros negócios e ele tem a produção rural também. E eu acabo me encaixando aí, porque eu tenho a Ribeirão Solo e tenho as fazendas. Então, eu preciso estar nos dois. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, nesse caso, a conectividade ela vem para ajudar as duas coisas. Ela vem para ajudar a gente tanto na equipe de campo que está lá, então a gente capacitar eles melhor, eles não quererem vir para a cidade mais porque eles estão mais conectados com tudo, então eles podem se capacitar lá. O que o Lucas trouxe muito, o acesso todo que eles têm hoje estando lá é muito grande. Então a gente tem um ganho com o time de base mesmo, onde eles podem ganhar muito com essa história da conectividade e a gente fazer com que essa turma toda fique mais no campo, ao invés de vir para a cidade. Então a gente tem essa possibilidade. E muito da turma mais nova. Por exemplo, na fazenda nós estamos com irrigação, a gente tem estação meteorológica, a gente tem uma série de coisas que nós estamos pegando a turma mais nova e eles estão se conectando com isso. Eles não estão se conectando com a parte mais braçal da coisa, mas eles já estão ligados nisso. Então a gente tem visto que eles têm uma vontade muito grande já de ficar na fazenda, porque eles não estão lá regulando máquina só mais. Eles estão se conectando com uma estação meteorológica que se conecta com um aplicativo que a gente regula, cara, evapotranspiração da planta para decidir lâmina de água na irrigação. Então, assim, esse pessoal está ficando. Mas a gente tem também a outra ponta, que eu sinto muito,
eu poderia ter uma presença muito maior como gestor na fazenda. Por exemplo, eu tenho às vezes dias que eu tenho 4 reuniões online, eu poderia fazer elas na fazenda. Só que hoje eu não tenho confiança, porque eu tenho internet na fazenda, ela funciona bem, mas ela é totalmente instável. E muitas vezes, pela própria conectividade em si, mas às vezes, por exemplo, a gente tem muita oscilação de energia na fazenda, e acaba a energia, acabou o Wi-Fi. Então, às vezes, outros pontos que não só a internet me limitam. Então, por exemplo, eu tenho muitas vezes dias que eu poderia estar na fazenda, e aquele começo da manhã, aquele final de tarde, eu poderia estar lá com uma presença muito maior com o meu time, só que eu acabo me limitando, ficando na minha casa fazendo home office, porque eu não tenho confiança de que eu vou conseguir participar de todas as reuniões sem ficar caindo, sem ficar gravando. Um exemplo disso é agora a gente nessa gravação. A gente aqui, eu estava na fazenda e eu vim para a cidade para fazer, porque eu não queria ficar caindo no meio da gravação. Então, eu saí da fazenda, eu vou perder o potencial que eu poderia estar lá. Então, eu acho que tenho ganho nas duas pontas, tanto como gestor do negócio, que eu poderia estar mais presente, fazendo as minhas reuniões online, acessando o conteúdo, como da equipe de base, em toda a capacitação, em todo o conteúdo. Então, acho que a gente vai conseguir ganhar nas duas partes. Não só tendo acesso, mas tendo um acesso mais estável e que garante que a gente vai poder realmente estar lá. Quando a gente precisar, a gente vai contar com ela. Legal. Lucas? Só complementando e tentando contribuir um pouco com essa discussão, nós como produtores sabemos a dificuldade de você reter pessoas nas propriedades, né? De você ter bons talentos aí, seja no serviço mais operacional ou no serviço mais estratégico de uma propriedade, né? Até poucos dias atrás, você tinha que verificar se tinha ônibus escolar passando, por exemplo, na frente da sua propriedade, porque muitas famílias não abriam mão, e eu concordo com isso, dos seus filhos estudarem, né? Hoje é possível você ter a mesma qualidade de vida que você tem na cidade no campo, né? Se seu filho tiver um acesso à internet e poder se alfabetizar, poder fazer seus cursos na propriedade rural, né? Então, a gente tem agora um outro quesito para você buscar um profissional. O senhor vai ter, a senhora vai ter lá na propriedade internet para que meu filho possa assistir o Netflix, para que meu filho possa entrar numa qualificação, numa capacitação, ou que ele vá à escola presencialmente na cidade, mas possa fazer um reforço escolar, por exemplo, no final da tarde, né? Eu acho que isso já passa a ser realidade nossa. E que bom que a gente está nesse nível de discussão, trazendo a mesma qualidade de vida que a pessoa pode ter na cidade e ter no campo também. Então, esse movimento contrário ao êxodo rural, a gente já tem visto, né? Pessoas que hoje têm uma boa remuneração no meio rural e que conseguem ter também uma qualidade de vida e atraem aí as pessoas para ficar, né? A sucessão familiar é uma dificuldade muito grande das propriedades rurais. Hoje, do negócio rural é uma dificuldade, é uma preocupação de todos nós produtores. E se tivermos essa condição, o que o Vitor colocou, às vezes o filho ou a filha do proprietário ou da proprietária podem estudar fora, fazer seus outros negócios fora e voltar para ser um gestor da fazenda. E não precisa ser em tempo integral, se ele tiver forma de conectar com a sua equipe, ela pode fazer de forma simultânea os seus vários negócios, né? Então, eu acho que a gente está entrando aí, como a Carla colocou bem, a questão do 5G, numa nova fase. Teremos aí uma fase de adaptação. Eu acho que vai se tornar cada vez mais acessível em termos de preço, em termos de disponibilidade, e eu acredito que em pouco tempo a gente tem um ambiente de negócio mais favorável às mulheres, homens, os filhos, as filhas no meio rural. Fantástico. Bom, posso pegar um gancho no que o Lucas falou? Claro. O Lucas comentou sobre a sucessão familiar, mas pegando um pouco do que a Carla até falou do grupo de mulheres, uma coisa que eu percebi aqui também, não só a sucessão familiar, mas acho que um tema que é muito importante, que é a questão do empoderamento da mulher mesmo. A gente tem percebido nas áreas de café, por exemplo, era muito comum você ter um produtor rural e ele está naquele trabalho mais braçal e cativo do dia a dia, e às vezes a esposa ficava em casa e não se inteirava do todo. E essa esposa hoje em casa, ela tem um acesso a se capacitar, a ter uma gestão financeira, a fazer um tanto de coisa que eu acho que a conectividade traz não só a sucessão, mas esse empoderamento da esposa, que ela só era do lar em casa, e ela passa a ser uma profissional capacitada em casa também.
Então, eu acho que ela traz uma pegada muito grande, tanto da sucessão, como de trazer a mulher que às vezes se limitava a não ir para a cidade estudar, porque o marido estava na fazenda, na roça e tudo, e a criar esse acesso também. Isso eu acho que é muito legal nessa história de levar o ensino para o campo também. Legal, fantástico. Pessoal, não é à toa que eu introduzi dizendo que a conectividade pode e vai ser um divisor de águas. E aí eu vou reformular minha frase, não para o agronegócio, mas para a vida das pessoas, né? Porque o agronegócio é apenas mais um meio, é apenas mais uma estrutura para que elas possam se embasar. Pessoal, eu quero agradecer demais a presença, todo esse compartilhamento de experiências concretas, esse conteúdo de estimado valor para a gente, né? Nessa conectividade que a gente está falando. Você aí, Carla, né, lá em Rondônia, você aí no Mato Grosso do Sul, e você aí... você está em Paraíso, né, Vitor? Estou aqui em Minas Gerais agora. Você em Minas Gerais, em Paraíso. Obrigado demais. Esse é um tema muito comentado hoje em dia, né? Conectividade. Esse programa, Direto da Porteira, justamente para poder ouvir diretamente as percepções que vocês estão tendo e o que de fato está acontecendo e a necessidade, não somente a necessidade, mas as prioridades que o homem do campo tem hoje em dia. Obrigado demais pelo compartilhamento de todos vocês, a participação. Esse é o AgriShow Labs. A gente quer realmente fazer uma evolução, uma revolução nesse mundo da tecnologia e da inovação, aliando não somente as soluções e também as necessidades, como também a contribuição de todos os atores, de toda a cadeia do mundo agro. E para você que está conosco, visite a feira AgriShow entre 25 e 29 de abril e visite a gente no stand da AgriShow Labs. Lá nós teremos 10 startups escolhidas para o prêmio AgriShow de Startups. Pessoal, muito obrigado novamente. Parabéns por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Carla, parabéns pela essa liderança nata. Parabéns também, Lucas, pelo grande trabalho que vocês estão fazendo no cenário. E também você, Vitor, com esse olhar jovem e peculiar dentro da agricultura do país. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada.